E aí, jovens, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Adão, espero que vocês estejam bem. Se você estiver vendo esse vídeo por outra plataforma que não seja o YouTube, considere procurar o meu canal e assistir esse vídeo completo. O que eu vou falar hoje? Ignore a camiseta. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o filme O Drácula, uma história de amor eterno. Então, eu assisti esse filme recentemente e eu tenho algumas considerações para fazer, né? Eu só tenho postado gameplay no meu canal. Eu vou fazer então essa análise, né? Depois de eu ter assistido. Porque esse filme eu achei um filme extremamente curioso. Não o conhecia e eu fiquei curioso com ele a respeito de por conta de dois cortes. Então é isso. Vamos lá. Tava esperando aqui dar um minutinho. Sobre o filme em si, né? Quais foram os cortes que me fizeram procurar esse filme? Foi um corte mostrando a cena da abadia, onde tem as freiras, e o outro corte foi foi na ala médica, onde tem uma vampira. Tô falando assim porque eu não dei o aviso de spoiler, tá? Então, se você não assistiu esse filme ainda, se você não gosta de spoilers, não veja esse vídeo. Veja esse vídeo depois, ou se você tiver com muita curiosidade e não tiver problemas com spoilers, tá? Vamos lá então. O começo do filme, ele é muito bacana, assim, muito incrível o que tá acontecendo, que é uma guerra, né? E o nosso amigo, o Vlad, o empalador, tá com os inimigos lá na, nas terras dele lá pra guerrear. Por conta do clima de tensão, né, dessa parte, você, tipo, pra mim foi tudo bem o que aconteceu ali, dele pegar a amada dele e movimentar ela pra um outro lugar, né, pra ficar segura. Só que depois, parando pra pensar, mano, o cara tava com o exército dele, né, e tipo, colocou 3, 4 cavaleiros pra acompanhar ela. Aí depois pensando nisso, eu falei, pô, ele amava tanto, né? Estimava tanto por ela e destacou 3, 4 cavaleiros para levá-la. Não fez muito sentido pra mim nessa parte, porque pra ele ela era a coisa mais preciosa do mundo, né? Então não faz muito sentido você colocar, mesmo tudo bem que você tá com uma guerra iminente, né? Mas colocar uma guarnição tão diminuta para proteger quem você ama. E ele é o príncipe, né? Pô, é ele que manda. Então foi bastante estranho. Só que o filme ele faz essa parte, né, do começo acontecer um, com uma urgência tão grande que você acompanha assim, você fala, ih, mano, vai dar ruim. Eita, eita, e é o que acontece, né? Tem a parte que ele aparece após a guerra lá na frente do outro do outro inimigo, né? No acampamento do outro inimigo, para mostrar lá os guerreiros dele que estão empalados e mortos, né? E aí chega a notícia de que, ó, a guarnição que você mandou lá foi atacada, a princesa tá em perigo. E aí o Drácula vai feito louco para ajudar a amada dele. O que eu achei esquisito foi o príncipe ter ido sozinho. Nenhum dos cavaleiros dele se destacou, né, para acompanhar o príncipe. Pelo menos, sei lá, uns 2, 3 para proteção dele, né, para acompanhar ele. Não teve, tipo, uma escolta. E eu achei bastante esquisito isso. Isso aí é análise depois do filme, tá? Depois eu fiquei pensando em cada cena, em cada coisa. Mas assim, do começo até essa parte, eu não digo que o filme é ruim. Pelo contrário, o filme é muito bom. E o filme me impressionou muito até metade dele. A outra metade me decepcionou bastante, tá? Sobre o ator, eu não sou cinéfilo, eu não sou, já sou ruim com nomes, então eu não sei os nomes dos atores. O único ator que eu
reconheci e que eu já vi em algum outro trabalho é o do padre que aparece, porque ele é o. Acho que é Hans Landa no filme Bastardos Inglórios, né? Ficou bastante marcado esse personagem nele. Esse cara, nos filmes que ele aparece, pelo menos, ele é sensacional. Se eu não me engano, ele tá no filme do. Ai, caramba! É no filme do. Eu tô com Conan na cabeça, não é Conan. É alguma coisa Unchained. Eu esqueci agora, perdão. E ele também, eu acho que eu vi ele num outro filme que era da febre de alguma coisa. Era uma. Tá vendo? Eu sou ruim com nomes. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos nos concentrar nesse, né? Então, a, o ator, né, fez o personagem do Drácula sensacional. Eu não conheço ele, mas achei que encaixou bem no personagem. Realmente parece alguém da época medieval, realmente tem todas as expressões assim de alguém que tá fanático, né? Ele é fanático pelo amor. Ele na hora que vai guerrear, ele vai para guerrear mesmo. Ele tem obsessão, né, em tudo. Tudo vai ao extremo. A atriz que fez a Elisabetta, lindíssima, nossa, uma mulher assim, realmente muito bonita. E tem duas cenas, né? Cenas dela nos tempos contemporâneos e as cenas dela nos tempos de princesa. E tem uns takes, né, mostrando ela no tempo de princesa, que assim, uns ângulos, né, mostrando o rosto dela e tal. E cara, você vê que essa mulher, ela é muito bonita mesmo. E tem todo aquele ar de princesa mesmo, de que ela tá no castelo, que ela vive aquilo. Se tiver barulho externo, que eu tô gravando direto do celular, então já peço desculpas aí. O Drácula, lá no presente, né, que chega o advogado pra conversar com ele. Esse personagem faz o advogado. Detestei ele, cara chato, ateuzinho. É, não gostei do personagem, não me desceu. Mas a cena dele ali no castelo, do Drácula movendo as coisas, né? O prato de comida indo pela mesa, ele abrindo e fechando as portas. Cara, essas cenas foram muito bacana. E toda a pose, né? Aquela montagem, né, do personagem. Cara, é sinistro. Eu assisti dublado, tá? Eu não sei como são as vozes originais. Porém, a dublagem me pareceu extremamente bem feita. E, cara, quem fez a voz do Drácula, mó vozeirão, cara. Tipo, realmente tem uma voz imponente, bem legal. E eu me identifiquei muito com o Drácula, a versão dele toda acabada, porque eu tô com uma crise de dermatite seborreica no rosto e ela tava extremamente atacada, extremamente forte. E nossa, eu tava cheio de casca aqui no rosto. Aí tem rosácea também, que deixou aqui tudo inflamado, tudo vermelho. E cara, depois que me deformaram, né, o assalto que eu sofri, eu fiquei um pouco mais vaidoso, então pra mim tava desesperador ver o meu osso descascando. Ele ainda descasca, tá? Mas tá muito menos que antes. Isso daí, infelizmente, não tem o que fazer, é estresse, é conta pra pagar, é não sei o que, e aí a gente vai acumulando, né? E também tava doendo um pouco mal esses dias. Vamos lá. Seguindo com o filme, por que eu quero falar do filme? Porque até então eu estava bastante impressionado com tudo, o amor deles, o que aconteceu, a promessa que ele fez o padre, né, pedir para Deus para não deixar ele perder a mulher dele. E aí acontece, ele fica puto com a igreja e só que não conta, né, o que aconteceu. Tipo, conta ele vagando sozinho, mas não conta o que aconteceu com o reino dele, com os cavaleiros ali, enfim, a treta dele com a igreja não é demonstrada. Mostra ele andando pelo mundo e ele tentando se matar, né, se jogar
do castelo e lá é dito, né, que quando alguém comete um pecado muito grave contra Deus, essa pessoa é negada a ela o direito de morrer, né? Então ele fica tentando se jogar e não consegue morrer. Até que ele desiste. Só aceita, né? Não mostra como é que ele se tornou um monstro, como é que ele teve esse negócio do vampirismo. Infelizmente não mostra essas partes. Tem um momento que ele tá andando por várias partes do mundo e tenta achar alguns ingredientes para fazer um perfume, né? Um tônico específico, que eu achei bem ruim isso daí, viu? Geralmente em conto de vampiro que eu vi, eu não sei se isso é canônico, tá? Eu não conheço o livro, né? Original contando a história, mas eu achei bem ruim ele conseguir dobrar a vontade dos outros através de só passar um perfuminho aqui, ó. Tudo. E tipo, pronto, as pessoas perderam a vontade. Geralmente em algumas outros lugares que representam vampiros, né? É sempre uma questão de ou por medo, o medo mais uma hipnose, é, é alguma vontade, algum poder dele mesmo. E como o Drácula, ele ainda estava meio que novo, mas ele já foi negado, né, de morrer, de ter o direito de morrer, então ele, sei lá, eles poderiam ter demonstrado isso ser uma manifestação do poder sobrenatural dele, né? Como fizeram naquelas partes que ele move as coisas sozinhas e tal. Que ele move, né? Sem esforço. Nossa, eu acho muito foda isso, porque ele move as coisas só com gestos, é isso que eu queria falar. Então tem uma telecinese aí. E essa parte do perfume eu achei bem. Por quê, né? Mas tudo bem. Aí avançando um pouquinho mais, aí teve a parte das freiras, né? Foi o que eu falei, que ele parece disfarçado num convento, numa abadia, né? Num convento. E aí ele fala, eu tô com frio e tô com fome. Aí as freiras, pô, entra aí, vamos pegar uma sopa aqui pra você tomar e tal. E aí ele agradece pelo convite de ter entrado. Aí essa parte aí foi interessante, né? Que pros vampiros entrarem nas casas, né? Tem que ser convidado. E chega lá dentro, mano, ele toca o zaralho com as freiras. Ele faz festa lá. E aí que tá, o corte que eu vi demonstrando essa parte era como se ele estivesse manifestando o poder dele em cima das feiras. Mas não, é por conta do perfume. Só que o perfume em si, na hora que ele usa, faz umas coisas lá com as freiras, elas meio que num balé, eles dançando e se movendo, que perdeu o sentido. Eu vendo aquilo no corte e achando que era tipo um poder dele sobre elas, né? Ele brincando com elas, ele fazendo uma blasfêmia, eu falei, nossa, que parte interessante, bicho, que parte curiosa. Mas vendo que era o efeito do perfuminho, cara, fiquei bastante decepcionado. Enfim, né? Ele pega o sangue delas, né? Se rejuvenesce, se livra das dermatites. E aí ele teve essa cena, né? Eu falei do padre, né? Bom, agora eu vou para as partes finais, que foi onde eu também fiquei decepcionado. Provavelmente eu já esqueci de alguma parte aqui, mas eu só queria comentar sobre esse filme. É que, assim, no final, o Drácula consegue tudo que ele quer, ele tem sucesso. Ah, tá, peraí. Antes disso, ele tá. A busca dele, né, é pela reencarnação da Elisabetta, né, já que ela morreu. E ele tem convicção nisso, né, que ela vai voltar um dia porque foi dito que às vezes as almas puras é autorizado a voltar, né, à Terra. Não diz aonde foi dito isso, mas ele acredita nisso. E ele tem procurado durante séculos, durante 400 anos, por isso. E tem um momento que ele tá num palácio, né, procurando pelas damas, né, para ver se ele encontra alguém que tenha reencarnado como princesa, né, como a princesa dele.
E ele se dá conta que no mundo não tem, porque tá rolando uma putaria em volta, né? E ele se dá conta que no mundo não tem mais lugar pro amor, não tem mais lugar, né, pra essas coisas verdadeiras. E cara, isso me remeteu aos tempos atuais, né? Você pode ver, tudo é aparência, tudo é marketing, tudo é discurso bonito, corporativo, blá 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 blá. Veja bem, e as coisas que são mais puras, mais originais, mais verdadeiras, vão perdendo espaço, né? E aí eu fiquei, mano, curioso isso com os tempos modernos. Principalmente no LinkedIn. Se você entra no LinkedIn, cara, enfim, eu compartilho os meus vídeos lá porque vai, né, que cai para alguém ver que goste de conteúdo de gameplay, de conteúdo, de eu falando aqui. Pode acontecer. Mas enfim, né? Infelizmente há um fomento para essas coisas de falsidade, né? De coisas mais rasas. Tanto que ele vê, né? Tá putaria em volta e fica meio decepcionado com isso. É aí que ele toma uma decisão, porque ele tava procurando pela Elisabetta há muito tempo. E ele meio que desistiu naquele momento. E aí ele resolveu transformar as donzelas dali em vampiras. De novo, não tem uma explicação de como que ele sabe desses poderes. E ele sai mordendo elas para deixar que elas busquem pelo mundo, né? Os associados, os vampiros dele vão buscar ela pelo mundo. E beleza, aí ele consegue tudo que ele quer, ele acha a reencarnação da Elisabetta, que por coincidência é a noiva do cara lá que foi no castelo, do advogado lá, e, e ele volta pro castelo dele. E aí que tá, mano, do nada. Tinha um rapaz lá que tinha dito pro padre, né? Se você precisar de qualquer coisa, você fala comigo. E aconteceu do padre ir lá e não mostra isso, tá? Essa é dedução minha. De cobrar esse favor. E, mano, os caras invadem com todo um exército o castelo. E estouram as paredes, canhão, os caras entrando. E aí tem uma batalha. E a Elisabetta, né, pedindo pra ele. Ela fica assustada, né? Porque os caras quebram o telhado e tal. E. E aí ele vai pra enfrentar. Só que assim, o Drácula já tinha mostrado um poder muito forte antes dele se encher de sangue, né? Então agora era pro bicho tá mega poderoso. Era pra ele estar sinistro. Mas não, parece até que ele ficou mais fraco. Ele consegue lidar com alguns soldados, mas de novo, ele deixa a amada dele sozinha, ali desprotegida. Os caras atacando o canhão e ele deixa ela lá naquele quarto. Tanto que do nada spawna lá uns 5 soldados querendo invadir o quarto e ela lá segurando a porta. Que foi extremamente esquisito. Os serviçais de pedra, né, os gargulazinhos. Cara, eles são de pedra e os caras estavam atirando neles. Então assim, se fosse ter um impacto, seria um impacto não tão problemático quanto se fossem de carne. Mas dava para os bichos ir pra cima dos soldados e conter todos os soldados ali. Mas não, os soldados estavam entrando e os gargulazinhos até davam umas voadoras de 2 pés e tal, mas parecia que eles não estavam fazendo nada. E mais pra frente o Drácula encontra vários deles, tipo, escondidos assim, numa parte. E ele fala, vou precisar de mais tempo. E aí eles vão pra cima dos soldados. Cara, esses servos podiam ter atacado antes, né? Tipo, por quê? Aí beleza. E aí vem a parte final, que me deixou mais decepcionado ainda. Que o Drácula, ele começou lá, fodão. Cadê o perfume? Ah não, o perfume ele destruiu. Aí, isso daí, ok. Então a parte que ele. A reencarnação da Elisabetta fala, você usou seu feitiço comigo, não sei o que, ele pega o frasco e joga. Mas teria resolvido muitos problemas aí nessa parte, o perfuminho. Quando ele vai na onde está o padre e mais um monte de soldados, ele elimina os soldados e o padre ele não confronta ele, né? O padre ele meio que fala, para você eu vim para te salvar, não vim para te confrontar e tal. E ele dá risada, ele fala, você veio para me salvar? Ele fala, porque, mano, você é a condenação dela, né? Você tá ligado que o mal para ela é você. E aí meio que ele vai caindo na razão, né, nesse sentido.
E assim, faz um pouco de sentido? Faz, mas o problema é que naquele momento o Drácula ele é um monstro, deveria estar, né, super poderoso por conta de todo o sangue que ele já tinha tomado, né, das freiras. Era o poder dele estar no ápice. Ele já tinha dizimado bastante soldados, não parava de chegar mais, mas tudo bem. E cara, eu esperava um confronto com o padre. Esperava algum tipo de. Porque assim, o padre usou o clássico Naruto, né? O discurso no jutsu. Só que sem nenhum tipo de confronto entre eles. E seria muito mais interessante, ao meu ver, o que eu tava esperando, seria uma batalha entre eles, né? O padre tentando a todo custo, usando artifícios, usando cruz, usando sei lá o que, água benta, tentar enfraquecer o Drácula. E aí, se ele não conseguisse, né? Se o Drácula sempre conseguisse, por força bruta, vencer o padre, que aí sim, durante o diálogo, o padre quebrasse ele no psicológico. Mas não, foi tudo na hora, assim, de bandeja, né? E, cara, o final é muito ruim, cara. Tipo, além dessa parte, né, que o Drácula ele meio que desiste. E você vê, a Elisabetta, ela não queria deixar que ele se sacrificasse, tanto que ela sofre muito por conta disso. E aí ele fica relutante, mas ele se entrega pro padre. Aí o padre vai lá e faz o serviço dele, né? Final do filme, o que acontece? Drácula morre, a Elisabetta fica sozinha, o advogado, a que foi lá, né, para salvar a noiva, vê que ela tá sofrendo por conta de um outro homem, aí deixa ela lá e vai embora. O padre faz a sua mala e vai embora também. E no final acabou arruinando a vida da moça. A moça ficou sozinha, ficou sem noivo, ficou sem o amado. Ela tinha sido transformada, ficou sem a vida eterna nesse caso. Então, assim, cara, o final foi muito. Não teve um final feliz, né? Mas também não teve um final resolutivo, né? Um final. Você fala, pô, cada um foi pro seu canto e fez o seu corre, sei lá, sua caminhada, né? E é isso, tá? O filme ele é muito bom de você assistir. Tem filmes que eu tô assistindo assim pela primeira vez e eu vejo que eu não vou assistir uma segunda, eu deleto. Mas esse aí foi bom de saber que tem. Como eu disse, do começo pra metade, o filme pra mim, ele é muito bom, excelente. Os cenários, o ambiente, né? Os efeitos, tudo muito legal. Só que vai para essa parte de roteiro, de narrativa, aí eu acho que eu pensei um pouquinho demais e acabou dando nisso. Então tá aí, essa é a minha análise, minha super análise. Se você gostou aí, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí o que você achou de eu aqui cagando regra. Tem muita gameplay pra sair ainda, eu não tô desesperado, não sei como que eu vou soltar esses episódios aí, mas eu gravei muito jogo. E hoje eu já ia começar a jogar o Pragmata, eu tô louco pra jogar esse Pragmata, eu não consegui ainda um tempinho, pretendo, tá? Pretendo. Tô fazendo cortes aí dos meus vídeos e postando aí nas demais redes. Espero que isso ajude aí o canal. E se tiverem ideias aí de gameplays, de qual jogo, deixem aí. Se eu tiver o jogo, eu vou jogar. E eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado para quem assistiu. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!